Fala galera, tudo bem? Pessoal, eu sou o Léo, faço trade esportivo nas minhas horas vagas, assim como a grande maioria de vocês. E hoje eu vou trazer um vídeo um pouco diferente do que eu tenho o costume de trazer aqui no canal. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu trago muitos vídeos sobre trade esportivo na prática. O jogo rolando, o mercado aberto, as odds se movimentando, eu faço entrada, eu fecho entrada. E aí eu comento qual foi minha leitura de jogo, se a entrada foi boa, se foi ruim, se a fechada foi boa, se foi ruim. Normalmente eu tenho, acho que deve ter mais de 20 ou 30 vídeos aqui no canal, basicamente mostrando entradas em lei, zebra em lei favorito, back zebra vencendo para pegar ali uns 5% em alguns minutos ou até menos de um minuto. Mas dessa vez eu vou trazer um vídeo um pouco diferente. Vai ser um vídeo com o intuito de ajudar mais as pessoas que estão iniciando agora no meio do trade esportivo. Eu vou falar, nós vamos formatar aqui desde o início até o final o melhor método para iniciar no meio do trade esportivo. Qual o melhor método para iniciar no trade esportivo? Você está iniciando agora e está assistindo esse vídeo, assista ele até o final, nós vamos formatar aqui um método, né, uma estratégia para você que está iniciando agora no trade esportivo, pegar esse método e executar ele à risca. Você vai ver que você não vai chegar no meio do trade esportivo igual muita gente fala, né? Ah, vai chegar agora, vai chegar perdendo dinheiro, você vai apanhar um pouco. É normal, né? Todo mundo que chega experimentando tudo, back, lay, over, under, correct score, faz de tudo um pouco, bate cabeça para tudo quanto é lado até começar ali a segurar a onda, depois ver o que é melhor. É normal, eu fiz isso, mas se eu pudesse ter alguém que me falasse, ó, vai por esse caminho aqui que é melhor, eu teria seguido e teria economizado um pouco, apesar de que eu comecei com uma stake bem menor, então não foi assim, não é um prejuízo tão grande que eu tomei. Por isso que a gente orienta sempre para quem está chegando, já que a grande maioria faz esse tipo de teste, né, bate cabeça aqui e lá, vários métodos ao mesmo tempo, várias entradas, várias estratégias que a pessoa nem anota ou algo do tipo. A gente orienta a colocar pouco dinheiro no início para não perder, né, não ter um desfalque financeiro tão grande no início e acaba fazendo a pessoa desistir. Se a pessoa chega com valor alto e acaba aquele valor não rendendo. Então eu vou comentar sobre o melhor método para iniciar no trade esportivo. Qual que é o intuito? O intuito é ajudar a grande maioria das pessoas que estão iniciando agora, né? A gente sabe que todo mês, todo dia, toda semana, cada vez mais vai chegando mais pessoas aí para fazer trade esportivo, seja na Betfair, seja na bolsa de apostas, seja no Fultbet, se não me engano, que é do Ricardo, lá do Full Trader. E a gente sabe que muita gente que chega às vezes, né, não vou falar cru, né, mas chega ali sem ter ali alguns critérios para fazer determinada entrada, né, ou algum método que seja ali um método para quem está chegando agora e às vezes tem um emocional um pouco diferente de quem já está há mais tempo. Às vezes escolhe um método muito agressivo, onde você vai ganhar bem, mas também se você tomar head, também você toma um full head da stake primeiro e isso acaba dando um choque na pessoa, a pessoa acaba não querendo continuar. Tem muita gente que desiste porque às vezes no início escolheu testar os métodos errados, um método que não era o método pro emocional do momento para a pessoa, e a pessoa até criar uma casca, até ir blindando o emocional, a pessoa é bom, na minha opinião, escolher métodos que giram a favor do tempo, girem entradas contra alguma coisa. Eu vou mostrar para vocês aqui como a gente vai formatar esse método, tá beleza? Se gostar do vídeo, pessoal, se inscreva no canal. É só clicar nesse botão vermelho aqui à direita, no canto inferior da sua tela. O canal já está com mais de 600 inscritos, graças a Deus. Agradeço todos esses 600 inscritos que estão dando a moral aí, estão ajudando o canal a crescer. Espero que você, se estiver assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é só clicar nesse botão, ative o sininho aí para toda vez que a gente postar o vídeo você ser notificado, tá beleza? Então vamos lá, o melhor método para iniciar no trade esportivo, eu vou mostrar para vocês aqui, nós vamos escrever qual que é o melhor método, nós vamos aqui pontuar detalhes interessantes, né? Nós não vamos colocar só critérios e o melhor método, eu vou explicar por qual motivo eu acho que esse é o melhor método. Eu vou mostrar para vocês também com imagens como a gente percebe esse método acontecendo, nessa estratégia acontecendo, esse padrão de jogo acontecendo no jogo, esse padrão de jogo acontecendo na nossa tela ali na hora que a gente está assistindo o jogo. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá beleza? Então vamos lá, o melhor método para iniciar no trade esportivo. Vamos para a primeira coisa que a gente tem que saber, tem que determinar, que é o tempo de execução. Vou escrever aqui
Vocês vão escrevendo aí também, ou anota, ou dá um print na tela. Tempo de execução, 90 dias. Ou que é a mesma coisa de que 3 meses. Por quê? Tem muita gente que começa a fazer um método e às vezes na primeira semana ou na segunda semana, se o trem não caminhou, se ele ficou trocando figurinha com o mercado, ou batendo e apanhando, né? Ou às vezes começou a ter um green na primeira semana, depois na segunda semana veio e tomou uns red, só acaba desistindo e a pessoa vai testar outro, aí dá uma semana, não deu certo, testa outro, vai testando e até que ela às vezes encontra um método que na primeira e na segunda semana deu um lucro bom, deu uma sequência de green, tomou pouco red, ela acha, pô, encontrei a mina, encontrei o método certo, mas daqui a pouco, na terceira semana, ela encontra uma bad run e devolve tudo, e aí a pessoa acaba, como é normal acontecer, acaba desistindo ou partindo para outro tipo de atividade. Então, o certo, na minha opinião, é no mínimo 3 meses, porque 3 meses você vai ter uma amostragem grande de entradas, você repetindo essa entrada que a gente vai formatar aqui agora, esse método, essa estratégia, você repetindo isso por 3 meses passa num estalar de dedo, pessoal. Se for olhar, nós estamos no mês de setembro, e junho, você pegar junho e o maio, tava logo ali, né? Passou 3 meses e a gente nem viu nessa correria do dia a dia. O tempo tá passando rápido, a gente muito atarefado durante o dia todo. O tempo passa muito rápido, então 3 meses não é muito tempo, é pouco tempo na verdade, mas é o mínimo que se exige para você ver se aquela estratégia, se ela é lucrativa ou não, se esses critérios estão te trazendo dinheiro ou não, desde que você siga ele à risca, né? E se o seu emocional também, né, é compatível com aquele tipo de estratégia. A gente sabe que às vezes a estratégia é boa, mas essa estratégia funciona com uma pessoa e com outra pessoa não, porque o perfil emocional, né, o emocional das pessoas são diferentes. Eu, às vezes, sou um cara mais calmo, tem outros que é um cara mais nervoso. Então, às vezes, se assumir muito risco, fica muito nervoso, ansioso, estressado. Outras pessoas já são tranquilas em assumir mais risco. Então, varia muito. Por isso que a gente tem que dar esse tempo de 90 dias ou 3 meses para aquela determinada estratégia, para a gente ter pelo menos uma noção básica ali, uma quantidade relativamente boa de entradas para a gente ter uma amostragem maior e aí a gente começa a fazer esse filtro. E opa, meu emocional foi bacana, não fiquei nervoso, não tremi as pernas na hora que eu coloquei o dinheiro, não fiquei preocupado na hora que eu tomei um head. No final você vai ter uma amostragem boa ali. Se você está no green, se você está no red, se você está no 0 a 0. Às vezes os seus critérios são bons, mas tem um critério ali que está às vezes faltando dar uma ajustada nele para você melhorar essa entrada ou melhorar essa saída, né? Na verdade, às vezes não é nem a entrada, é na hora de sair que a gente peca, né? E que eu sempre comento melhor do que saber a hora de entrar é saber a hora de sair, né? A gente normalmente é ansioso para entrar e paciente para sair. Então a saída também. Então a gente vai filtrando e em 3 meses dá para fazer isso tudo. Então o tempo de execução, se você for seguir esse método que eu vou passar para vocês aqui, tem que ser de 3 meses, né? Ou até mais, mas no mínimo 3 meses, tá beleza? Então vamos aqui passar o tempo de execução, o objetivo. Qual que é o objetivo nesse método? É criar, nós vamos fazer aqui um tripé. O que é um tripé? A gente sabe que a gente está num ramo que é investimento. Trade esportivo nada mais é do que investimento. A gente faz trade assim como uma pessoa que está na bolsa de valores ali de 10 a 5 da tarde, comprando uma ação e vendendo ela se ela valorizar, fazendo swing trade, day trade. Então, a gente trabalha com investimento. Se você entra no meio do trade esportivo achando que é aposta, né, não é aposta. A raiz é a aposta, mas você tem que ter a mentalidade de que você está fazendo um investimento. Um investimento onde a gente não sabe se a gente vai ter um lucro ou se a gente vai ter um prejuízo. Mas a gente sabe que um método bem aplicado, uma estratégia bem aplicada e sendo repetida essa entrada várias vezes, a gente pode encontrar um método bom, um método lucrativo que a médio e longo prazo vai trazer o dinheiro para o nosso bolso. Então esse tripé ele é formado por odd, né, que são as cotações, né, 2,20, 2,40, 2,80, 1,70, versus tempo, né, que é o tempo de jogo, primeiro tempo, segundo tempo, e rentabilidade.
Rentabilidade e leitura de jogo, na verdade. Rentabilidade é no mercado financeiro. Então a gente tem que alinhar. O objetivo da gente criar esse método aqui, formatar esse método, é para a gente começar a relacionar, né? E todo mundo que chega no início aqui no meio do trade esportivo tem uma dificuldade em relacionar odd, tempo de jogo e leitura de jogo. O que eu quero dizer com isso? A odd é se a odd tem valor pelo tempo, né, de jogo, seja um exemplo no primeiro tempo ou no segundo, e pelo que está acontecendo em campo, leitura de jogo. Vou dar um exemplo claro para vocês aqui. Eu estou vendo um jogo do Manchester City contra o Southampton. E está ali por volta de 15, 20 minutos do primeiro tempo. A odd do City está 1,40, 1,45. Né? Tá num tempo bacana. Se eu tomar um gol contra a posição, né, não vou tomar um prejuízo tão grande, não vou perder 100% da stake. E a leitura de jogo está me mostrando em campo que o City está em cima, que o City está pressionando. Então, se eu for pegar a odd 1,40, 1,45 pelo time que o City tem, né, pelo futebol que o City joga, o tempo, né, que é o primeiro tempo. Então, se eu tomar algum revés, algum gol contra a posição, minha faixa de head vai ficar entre 30 e 40, estourando 50%. E a leitura de jogo, né, que é o padrão de jogo, tem que estar a nosso favor, o City tem que estar bem, eu vejo que essa odd tem valor. Agora, se fosse no segundo tempo, a odd de 1,40 para o City, né, é a mesma leitura de jogo batendo, mas pelo fator tempo, né, tá no segundo tempo pagando 1,40, talvez aí não, porque um head já me toma eu já tomo um prejuízo muito maior, e se eu pegar o gol a favor, o meu lucro não é tão grande, a minha relação de green head fica bem aquém, fica bem diferente. Então você tem que sempre alinhar odd com tempo e leitura de jogo. E eu sempre faço uma relação também de qual que é a odd para determinados times. Vou dar um exemplo. O City ou o Bayern, por exemplo, jogando contra um adversário, eles dentro de casa, com a odd de 1,30, 1,40, 1,50, pelo que os dois times jogam hoje atualmente, né, e os adversários normalmente não estão à altura deles, é uma odd relativamente boa. Mas, por exemplo, o ano passado, se não me engano, retrasado, eu peguei o Cruzeiro, por exemplo, na Série B, com a odd de 1,40. Né? Então, se eu fosse pegar e fazer uma relação de valor, aonde você tem mais segurança? Fazer uma entrada num back, né, Cruzeiro a 1,40 na Série B, a odd é a mesma, paga 40%. Ou fazer um back ao City, né, jogando contra o Brighton, jogando contra o Crystal Palace. É lógico que é o City. Então, a gente tem que ter esse tempo de tela para a gente fazer esse discernimento, né? Que a gente faz a gente consegue fazer melhor essa relação de tempo, odd e leitura de jogo. Tempo, odd e leitura de jogo. Tempo, odd e leitura de jogo, e a gente vai começando a discernir melhor. Isso é só o tempo de tela que vai te dar. E por isso que os 3 meses, aí vem aquela questão, os 3 meses para você que está chegando agora no meio do trade esportivo, ele é super importante que em 3 meses, se você fizer isso e passar 3 meses depois, você vai ver que a sua relação ali, você vai conseguir relacionar muito melhor odd com tempo de jogo e leitura de jogo, em vista do que você relacionava 3 meses atrás, quando você chegou. Cada semana que vai passando, a sua percepção de como funciona o mercado, de qual odd para determinado time tem valor e qual odd para determinado time não tem valor, cada semana que vai passando, você vai relacionando isso melhor, da melhor forma possível, até que você chega a um patamar, você já consegue fazer essa relação até sem perceber, já fica enraizado ali no seu modo de trabalhar. Então, e é a mesma coisa no mercado financeiro. O mercado financeiro também tem o tripé, que é o investimento, que é o valor, a rentabilidade e o tempo. Tem gente que investe, compra ações que vão se valorizar ao longo do tempo e que pagam dividendos, mas eles têm o tempo, né, que vai te trazer esse dinheiro no futuro. Às vezes no início não vai te trazer ali grandes resultados, mas com o tempo vai te dar uma rentabilidade boa e você vai ficar, vai construir um patrimônio legal. Então vamos lá, vamos agora, né, passar aqui. Eu coloquei o objetivo é a gente conseguir relacionar esse tripé de odd com o tempo de jogo e leitura de jogo. E é isso aí, o tempo de tela que vai trazer, por isso a importância dos 3 meses ou dos 90 dias.
E vamos lá para o mercado. Qual que é o mercado que eu indico, né? Que a gente vai formatar aqui para quem está chegando agora no meio do trade esportivo, ou até para você que já está há algum tempo, mas ainda não se encontrou e não se achou e está assistindo esse vídeo. O mercado é do Match Odds Full Time, que é o resultado final. Resultado final. Mercado é do Match Odds. Qual que é o Match Odds? É o vitória do time A, ou lei ao time A, né? Lei ao empate, ou back ao empate, ou back zebra ou lei a zebra. Então, o Match Odds é aquele mercado do resultado final, primeira coluna, coluna do meio e terceira coluna. E o método que eu vou falar para vocês aqui, que a gente vai formatar, o método é o lei, né, que lei significa contra. Para quem ainda está chegando aqui, agora eu vou escrever aqui, né, entre parênteses, lei zebra no primeiro tempo. Lei a zebra no primeiro tempo. Por que eu coloquei lei zebra específico no primeiro tempo? Tem como fazer lei, né, zebra no segundo tempo. Mas para quem está chegando agora, no meio do trade esportivo, é muito complicado. Por exemplo, você pega uma pessoa que é novata, tem 1 ou 2 semanas tá fazendo trade esportivo, e a pessoa tá ali e vê um time zebra no segundo tempo tomando uma pressão, outro que tá jogando mal, não tá conseguindo atacar. Qual que é o problema? A pessoa vai chegar lá e vai colocar um dinheiro em lei a essa zebra que está com a odd 7. E aquela odd, ela vai subir na conta gotas, porque ela entrou por ser a zebra, mas o favorito não está dando aquele amasso, aquela pressão, aquela iminência de gol do favorito. Ela vai subir na conta gotas, né? Vai te colocando num green ali pequeno no início, né? Mas vai passando o tempo, ela vai subindo tique a tique, pouca coisa. E qualquer gol que você toma ali contra a posição ou uma expulsão, mas principalmente o gol que você toma contra a posição, pelo fato de estar no segundo tempo, você vai tomar ali, dependendo do tempo de jogo, né? Se fosse de 55, 60 minutos do segundo tempo em diante, você vai tomar no mínimo ali de 65 a 80% de head em relação a stake. Então, para quem está chegando agora, às vezes a pessoa coloca ali uma stake que seja de R$10, de 50, de 100, independente do valor, mas pode ser um hedge assim, emocionalmente pesado, às vezes financeiramente não, porque às vezes é um valor que não vai te apertar, né? Ou seja, a gente sempre fala para pessoa que for querer investir aqui no meio do trade esportivo para não colocar um dinheiro que vai te fazer falta se você perder. Mas emocionalmente o hedge, independente se você podia perder aquele dinheiro ou não, ele te deixa um pouco abalado, porque não é legal levar hedge, apesar de fazer parte da... A gente depois de um tempo entende que faz parte do negócio, mas no início é chatíssimo você fazer uma entrada, o jogo tava lá, tava legal, o padrão tava em campo, você vai lá e toma um gol contra a posição. É muito chato isso. Então, a vantagem de fazer esse lei zebra no primeiro tempo é que se você tomar um gol, o seu head é menor. Eu já tomei gol da zebra no primeiro tempo, onde eu entrei num lei a zebra a 8, a 9, e tomei um gol e deu 15% de head, deu 20% de head, porque foi um gol totalmente aleatório. O favorito estava no amasso, num contra-ataque aleatório, a zebra foi lá e fez o gol. O mercado às vezes nem te pune tanto, porque o favorito estava bem. O mercado ainda não te joga num head maior, né? Igual eu tomei um head de, se não me engano, foi Barcelona e Almeria na temporada passada, onde o Barcelona estava em cima do Almeria. E o Almeria, num contra-ataque aleatório lá, fez o gol. Nossa, na verdade, não foi nem no contra-ataque, foi na saída de jogo do Barcelona. A zaga do Barcelona, né, saiu jogando errado e acabou tomando o gol. Eu tinha entrado num lei Almeria, se não me engano, a 8 ou 9, meu head ficou de 15% ou 20%. Então, achei assim um head tranquilo, administrável. Mas por que o head foi assim? Porque o Barcelona estava pressionando bastante, estava quase fazendo gol e tudo, e uma saída de jogo errada, eles acabaram tomando um gol. Mas de qualquer forma, no primeiro tempo, o seu head, se você tomar um gol contra a posição ou uma expulsão contra a posição, o seu head raramente fica acima de 50% da stake. Raramente fica. Normalmente só se você tomar um gol lá no final do primeiro tempo, e se não for uma zebra tão zebra, for uma zebra meio com a odd equilibrada, né? Uma zebra ali com odd 3, 3,50, onde eu sempre falo, tem que saber, a gente vai
A gente vai definir aqui, vou mostrar para vocês como eu escolho as minhas zebras aonde eu vejo se a odd para aquele time está de acordo ou se não está. Mas normalmente os heads, voltando a falar aqui do lei zebra no primeiro tempo, fica ali em torno de, vamos colocar aí de 20, 30, estourando 40, 50% da stake. Então vamos passar aqui. Próxima faixa de odd. Qual a faixa de odd que a gente vai trabalhar nesse lei a zebra no primeiro tempo? Normalmente eu coloco odds, eu sempre procuro odds entre 3 a 11. Já fiz entrada acima de 11? Já, né, pessoal? Uma vez ou outra você vai pegar um time com um padrão tão grande, onde a odd vai estar ali 12, 13, mas você vê ali que tá claro que o time vai fazer o gol, aí você acaba entrando, mas não é que eu fico procurando sempre esse tipo de odd, porque é uma odd que, a odd se fazendo um lay acima de 11, 11 te paga 10%, né, de lucro. Fazendo lay acima de 11, então 12, 13 vai pagando menos que 10%, ou seja, mesmo você pegar o gol, né, não vai te pagar tão bem. Quanto mais baixo a odd, melhor é o valor se você pegar o gol ali a favor da posição. Mas eu faço aí faixa de odd de 3 até 11 e eu vou explicar por quê. De 3, eu vou ser sincero para vocês, uma odd de 3, 3,50, 4, eu acho que a gente tem que ter um conhecimento, né? Que aí entra a questão da especialização, que aí também é com o tempo, né? Por isso que eu falo, volto a repetir, 90 dias ou 3 meses para a gente ter também conseguir começar a saber relacionar isso. Tem alguns times que começam ali com a odd de 3, 3,10, 3,20, 3,50 ou 4, que eles estão começando com a odd de zebra, mas na verdade eles não são tão zebra. Na verdade é um time que é parelho com o time que está sendo colocado como favorito. Mas normalmente o time que está lá com o favorito com odd de 2,10, 2,20, 2,30, ele só está com aquela odd porque está jogando em casa. E a zebra só está com a odd de 3, 3,50 ou 4 porque está jogando fora. Se fosse ao contrário, se fosse na casa da zebra, por exemplo, já se inverteria. Então eu gosto de pegar a odd de 3, 3,50 ou 4 quando eu vejo que o mercado deu esse valor, precificou a odd nesse valor de 3, 3,54, mas eu tenho conhecimento que aquele time é uma zebra que a odd dele deveria estar 5 ou 6. Por exemplo, eu peguei muito lei a zebra no ano passado, onde o Schalke, em alguns jogos que ele fazia dentro de casa contra times medianos lá na Alemanha, contra o Mainz, contra o Wolfsburg, contra o Werder Bremen, ele por estar jogando em casa, ele por estar jogando fora de casa, na verdade, como o Schalke normalmente no início do alemão ali, a gente não sabia que ele ia voltar para a segunda divisão, mas eu já acompanhava o Schalke há algum tempo e via que o time não tinha tanta qualidade, o mercado tacava a odd do Schalke ali a 3, 3,10, 3,20. E eu conseguia, às vezes, quando ia pegar um Wolfsburg, quando ia pegar um time um Frankfurt, eu conseguia pegar ali um lay ao Schalke a 3,20, 3,50, onde rapidinho o Schalke ficava ali tomando uma pressão de 2, 3, 4, 5 minutos, a odd dele oscilava lá para cima de 4, 5, 4,5. E eu conseguia pegar, eu trabalho majoritariamente fazendo o método de ciclos, eu conseguia pegar meus 5% assim que é o meu objetivo por jogo, né, meu objetivo por entrada, eu conseguia pegar ele assim com uma certa facilidade. Até que o mercado viu que o Schalke era uma zebra com a odd mais alta, e depois de um tempo o mercado foi lá e passou a precificar o Schalke realmente com a odd de 5, 6, aí o Schalke às vezes até dentro de casa, dependendo do adversário que ele enfrentava, ele tomava essas odds aí de 5 ou 6 para cima. Então, vamos lá. Odd de 3, 3,50 a 4, é bom a gente procurar uma zebra que essa odd dela não seja uma zebra que é uma zebra parelha. É um time que é só considerado zebra porque às vezes você joga fora de casa. Tem que ser realmente um time que está jogando mal. A gente entra lá no SofaScore, no Flash Score, e vê os últimos resultados do time. O time tem ganhado jogos, o time tem empatado. A gente faz uma análise ali, né, dos últimos 5 jogos do time, dos últimos 10 jogos do time naquela competição. Como é que esse time se comporta jogando fora de casa? Às vezes o time pega lá, tem
8 jogos que não vence fora de casa, empata ou perde, aí esse time vem e vai jogar às vezes fora de casa e tá com a odd de 3,50. Opa, quem é o adversário? Quem é o favorito? Aí a gente parte pro lado do favorito. O favorito vem bem, o favorito não tá com algum desfalque. A gente vai fazendo ali o que a gente chama de pré-jogo, pra gente ver se realmente pode ser que apareça a oportunidade de fazer uma entrada contra a zebra ou não. Eu faço normalmente esse tipo de análise quando a odd está ali na casa dos 3,50 a 4. Então eu procuro aprofundar mais do porquê que essa odd está naquele valor, e se eu vejo que tem possibilidade dessa odd oscilar, dessa odd, se eu pegar um lei a 3,50 a 4 dela subir, por um padrão de jogo que a gente vai entrar aqui daqui a pouco nos critérios para a gente buscar essa subida de odd, o que faz a odd subir. Aí eu aprofundo e aí eu marco aquele jogo. Não, esse jogo aqui eu vou acompanhar porque eu acho que vai ter uma oportunidade. Então aí odds de 6, 7, 8, 9 já são zebras realmente que a gente considera aí as super zebras, né? Eu normalmente é só até 11, porque 11, se eu pegar um gol a favor, ainda me paga ali mais do que 5%, né, de lucro, né? Eu fechando minha posição após o gol. E por que eu não pego acima, às vezes, de 11, né? 14, 16, 17? Porque, pô, você pegar um gol e ainda, depois desse gol pego, você receber ali 3, 4% na hora que você fechar sua posição, eu penso assim, pô, para me pegar um gol tem que pagar mais do que 5%. E eu sempre gosto de entrar no máximo até 11, porque 11 paga ali no mínimo 5% se você pegar um gol a favor. Então vamos lá, vamos passar aqui da questão de faixa de odd. O tempo de jogo é no primeiro tempo, né? Já que é lei zebra no primeiro tempo, então o tempo de jogo, nós não vamos nem decorrer muito sobre isso aqui. E no primeiro tempo que é feito essa entrada, né? Ou que é buscada essa oportunidade de fazer essa entrada. Agora nós vamos para os critérios. O que são os critérios, galera? Os critérios são os padrões, né? Que a gente vai buscar, né, durante o jogo para a gente fazer determinada entrada. Eu, por exemplo, eu vou passar esses critérios aqui e espero que vocês não entendam que isso aqui seja uma receita de bolo, né? Tem gente que pode acrescentar alguma coisa, tem gente que pode tirar. Isso aqui é o critério que eu uso e sigo ele à risca para me operar o lei a zebra no primeiro tempo. Então, eu vou falar para vocês aqui, vou mostrar para vocês em imagens, né, como esses critérios acontecem, e como eu tenho a percepção para me fazer a entrada contra a zebra. E eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, o primeiro critério que eu espero para me fazer um lei a zebra, quando o juiz apita ali, começa o jogo, a primeira coisa que eu observo é a altura da marcação do favorito. Eu quero o favorito fazendo a marcação pressão. Então, o primeiro critério, ele é muito importante. Sem ele, eu vou ser sincero para vocês, eu raramente faço uma entrada em lei a zebra se o favorito não estiver marcando pressão. Só se for uma zebra muito ruim, onde mesmo o favorito não marcando pressão, ela entrega a bola muito fácil, né? Não consegue dar 2, 3 toques, já perde a bola. O favorito às vezes nem precisa de pressionar muito, o próprio time já é tão ruim que eles, né, não tem qualidade nenhuma e acaba devolvendo a bola de forma muito fácil para o favorito. Isso é raro acontecer. Normalmente a zebra, para ela devolver essa bola com certa facilidade, o favorito tem que estar marcando pressão, tem que estar apertando a saída de bola. Então esse critério aqui, eu exijo ele 99,9% das vezes quando eu vou assistir um jogo. Marcação, pressão do favorito. Marcação, pressão do favorito. Vamos ver o que é uma marcação, pressão do favorito? Vamos aqui em imagens. Espero que esteja clara aí, né? Que fique clara essa imagem na hora que você estiver assistindo esse vídeo. Aqui está um exemplo de marcação-pressão. Aqui não vamos ficar olhando quem é favorito e quem não é. Vamos pegar só o exemplo de marcação-pressão, né? Que aqui, por exemplo, é o Barça tomando a marcação-pressão do Villarreal, se não me engano. Né? E o Barça aqui era o favorito, mas eu peguei essa imagem aqui para vocês verem o que é uma marcação-pressão. Vocês podem ver que o Villarreal subiu a marcação, então tem um jogador aqui para esse, tem um para esse, um para cada um aqui. Esse jogador aqui provavelmente estava aqui fechando a linha de passe
lateral esquerdo do Barcelona aqui. Como o goleiro dominou a bola com o corpo virado para cá, um jogador só conseguiu aí, vamos dizer assim, marcar tanto a linha, fechar tanto a linha de passe do goleiro, como também apertar o goleiro. E aqui com certeza o goleiro teve que dar um balão. Então isso aqui é uma marcação-pressão. Quando isso acontece, normalmente acaba exigindo do time da zebra, né, dar esse chutão, dar esse balão, porque já ficou arriscado sair jogando ali atrás, e aí é melhor dar o balão para tentar ganhar a segunda bola lá no meio de campo. Então, vamos outro exemplo aqui de marcação-pressão. Aqui é um outro exemplo também bem claro, ó. Tem o zagueiro tá com a bola aqui, ele não tem opção assim livre disponível para ele fazer uma saída de jogo tranquila. Você pode pegar aqui, ele já vai estar sendo pressionado por esse jogador. Aqui esse zagueiro já está sendo marcado, aqui está em uma marcação, praticamente 1 para 1. E aqui provavelmente se ele voltar a bola lá no goleiro, se ele tentar sair jogando aqui de forma arriscada, o risco é grande dele perder essa bola aqui no campo de defesa e acabar tomando um ataque perigoso contra a sua meta. Ou a outra opção é bola longa, né? Tentar quebrar a bola lá na frente para tentar achar algum atacante, ou o atacante dispute a bola pelo alto com a zaga adversária, e eles ganham a segunda bola lá no meio de campo. Esse aqui é um bom exemplo também de marcação-pressão. Então você tem que reparar esse tipo de atitude do time favorito. O time favorito está marcando desse jeito, o time favorito está indo para cima dessa forma aqui, está indo marcar pressão, e a zebra, que normalmente não tem tanta qualidade para sair jogando, como é que a zebra está saindo jogando? Ela está conseguindo escapar dessa marcação-pressão, ou ela está tendo que dar o balão lá para frente, está tendo que dar o chutão? Então isso aqui eu observo. Vamos dar outro exemplo aqui também de marcação-pressão no jogo do Arsenal e Burnley. Podem ver aqui que tá o zagueiro e o goleiro aqui tocando passe, né? Esse jogador aqui fechando a linha de passe do zagueiro, onde o zagueiro com certeza na hora que olha para cá, ele fecha a linha de passe, ele tem que voltar lá no goleiro. Então a marcação-pressão aqui, na verdade a imagem está um pouco fechada. Aqui tem poucos jogadores se não me engano, do Arsenal para marcar essa saída de bola aqui do Burnley, porque o time se eu pegar aqui tem 1, 2, 3, tem 4 jogadores do time do Arsenal, e se a gente pegar aqui do Burnley tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 com goleiro, então 4 para marcar 6 normalmente não é muito bom. Se você vê o time favorito indo marcar pressão, mas só com 4 jogadores, e a zebra tem ali umas 5 ou 6 jogadores para sair jogando, dificilmente o favorito vai conseguir fazer a zebra dar esse chutão, porque vai estar sempre sobrando algum jogador. Então normalmente a gente é bom pegar aí 1 para 1, ou no máximo, ou no mínimo, né, vamos dizer assim que é melhor, que esteja faltando um jogador, que esteja, por exemplo, a zebra tá com 5 jogadores para sair jogando, o favorito foi com 4, mas tem um jogador desses 4 que consegue fechar a linha de passe de 2 jogadores da zebra, que aí também às vezes cria uma superioridade numérica lá atrás. O favorito foi marcar pressão com 4 jogadores, a zebra com 5 acabou tendo que dar o chutão, automaticamente ficou mais fácil para o favorito ganhar essa segunda bola lá no ataque ou no meio. Porque se o favorito estava com 4 contra 5 lá na frente, no chutão se inverte. Vai ter 6, né, do time do favorito ali no meio, lá na zaga, contra 5 do time da zebra ali para brigar por essa segunda bola. Então cria uma superioridade numérica, ao meu ver, para ganhar essa segunda bola no meio. Quem fez muito isso na temporada passada foi o Napoli. O Napoli conseguia fazer uma marcação-pressão muito forte, mas na hora que, se você pegar, a maioria das vezes ela não tinha assim 1 para 1. Algumas vezes ela tinha 4 jogadores marcando pressão para marcar 5 jogadores posicionados para sair jogando, mas sempre tinha um jogador que desdobrava, via aqui e ali e tudo, conseguia fechar, aquele cara que vai no goleiro, o goleiro toca o zagueiro e tá lá e esse cara, né, normalmente fazia o time dar o balão e criava uma superioridade numérica para ganhar a segunda bola lá no meio. Aqui também tem uma boa marcação-pressão. No jogo parece tá parecendo ser do Manchester United contra o Hull City, se não me engano. Tem que
jogador com a bola está sendo pressionado. Esse jogador aqui, se receber essa bola, vai receber quase na fogueira. Tem para um. Tem todo mundo aqui. Aqui, se a imagem estivesse mais aberta, esse atacante, esse lateral direito aqui, não tinha o corredor aberto. Ele já tinha jogador do Manchester aqui. Então aqui está uma marcação pressão também, onde o Manchester está com 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores no campo de ataque. Você pega aqui as linhas de passe, toda a linha de passe aqui para o Hull City sair praticamente sem opção. Né? Vocês podem ver que é um time que tem 2 jogadores aqui praticamente no mesmo espaço. Né? Então um jogador só já fecha, né, essa linha de passe aqui. Então a zebra, por exemplo, está tomando uma marcação pressão, né, ela não consegue se movimentar, né, fazer uma movimentação de acordo onde ela consiga sair dessa marcação pressão do favorito com muita facilidade. Então aqui vocês podem ver aqui que não tem muita facilidade para o Hull City sair jogando aqui. E aqui a chance de perder essa bola aqui é grande ou ter que dar o balão. Outro exemplo de marcação pressão, goleiro com a bola, né? Aqui está 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1. Aqui está aquilo que eu comentei com vocês há 1 minuto atrás. Aqui tem 2 para 1, que é o goleiro e o zagueiro que está abrindo. Só que esse atacante aqui, se ele vier apertando o goleiro, mas fechando a linha de passe aqui, o goleiro não conseguir dar o passe para esse zagueiro, provavelmente aqui o goleiro vai ter que dar o chutão, porque aqui não tem espaço, aqui descosta todo mundo meio que de lado, descosta para o campo de ataque. Então esse jogador aqui vai apertar o goleiro, mas porém ele vai apertar. Aqui é o Manchester City, que está sendo apertado aqui pelo Liverpool, né? Liverpool e Manchester City. Esse jogador vai apertar aqui o Ederson, por exemplo, mas fechando essa linha de passe aqui, aonde na grande maioria das vezes obriga o goleiro a dar o chutão. Aí o chutão é bom, né, para a gente que quer entrar no lei a zebra, se a zebra estiver saindo jogando no chutão. Aqui é o Manchester United contra o Paris Saint-Germain. O Paris de branco, né, marcando pressão a saída de bola do United. Um lateral cobrado aqui pelo esse jogador do United. Você pega o time do Paris Saint-Germain de branco, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores no campo de ataque para marcar essa saída de bola, fazer essa marcação pressão, forçar o time do United a perder a bola, dar o chutão para frente. Aqui outra marcação pressão, o time do United praticamente todo lá atrás, e não consegue sair jogando. Tá um jogador aqui sendo super apertado, e tem um jogador, se não me engano é o Rashford, para receber essa bola. Mas uma marcação bem forte. O Paris Saint-Germain aqui está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores aqui no campo de ataque. Então deixa eu ver se tem mais alguma situação de marcação-pressão. E outra situação de marcação-pressão, onde as linhas de passe estão todas fechadas. Ó, time de azul, que é não sei qual é esse time, só peguei a imagem. Esse jogador aqui, por exemplo, de livre que ele tem para tocar a bola é só o goleiro. Aqui fechou a linha de passe aqui, está marcado aqui, marcado lá, marcado aqui, marcado aqui. Ele vai ter que voltar a bola para o goleiro e automaticamente, se o goleiro for apertado, e se o jogador que for apertar o goleiro fechando a linha de passe do goleiro, o goleiro provavelmente vai ter que dar o balão. Vamos voltar aqui. Então, a marcação pressão do favorito tem que ser igual vocês viram nessas imagens. Se vocês quiserem depois voltar e congelar o vídeo e ver, vocês vão ver que quando vocês estiverem assistindo os jogos, né, durante esses 90 dias, né, e isso acontece assim com muita frequência. O favorito normalmente, lógico que tem os times favoritos que o estilo de jogo dele é reativo. Ele prefere chamar a zebra para cima, né, quer que a zebra avance suas linhas ali, quer que a zebra saia um pouco de trás para ele aproveitar os espaços nas costas do adversário. Né? Ou para a zebra vir para cima para tentar jogar no contra-ataque, a zebra jogar com a linha de defesa alta para o favorito conseguir alguns lançamentos nas costas dos laterais. Mas a grande maioria dos favoritos, eles vão para marcação-pressão, fazer o perde-pressiona, fazer a marcação-pressão para propor o jogo. Tem favorito que propõe o jogo. Você pega o Barcelona não aceita ficar jogando de forma reativa, ser atacado para depois atacar. O Barcelona vai fazer uma marcação-pressão para ele
pegar a posse de bola e ele propor o jogo, né? Ele comandar as ações do jogo. O Bayern é a mesma coisa, o City é a mesma coisa, o Arsenal normalmente é a mesma coisa, o Liverpool também faz isso. Você pega lá em Portugal, Porto e Benfica fazem isso, o Sport também faz isso. Lógico que você pegar hoje Porto, Benfica e Sport, o Sport, por exemplo, é um time que faz, mas não tem a qualidade do Benfica, não tem a qualidade do Porto, mas eles fazem isso, eles não jogam de forma reativa, eles são times grandes lá dos seus países, normalmente eles vão, né, para esse, né, não quero a bola, eu quero propor o jogo, quero atacar a zebra, não quero ficar aqui me defendendo para contra-atacar. Você pega na Itália quem fez isso de forma praticamente perfeita foi o Napoli, foi até o campeão, fazia muito essa marcação-pressão, recuperava a bola, era um time muito vertical, e aí tem essa diferença, o Napoli, por exemplo, era um time muito vertical, ele roubava a bola, fazia essa marcação-pressão, conseguia roubar a bola no ataque ou às vezes no balão da zebra, a segunda bola ficava com o Napoli, e ele não ficava ali trocando muitos passes, não. Trocava 1, 2, 3, 4 passes, mas sempre em direção ao gol, verticalizava muito para chegar lá e finalizar em um curto espaço de tempo. Diferente do City, às vezes, né? Para quem acompanha o City, que às vezes faz a marcação-pressão, rouba a bola e aí começa o tic-tac, toca para lá, toca para cá, para achar o melhor momento de atacar, né, de fazer uma infiltração e pegar aí os atacantes em boas situações de finalizar a gol. Então tem diferença de equipes. Próximo critério é o chutão da zebra, como eu comentei com vocês, né? A marcação-pressão tem que obrigar a zebra a dar o chutão, né? Ou a zebra dá o chutão, ou a zebra perder a bola na defesa. Então, das duas, a melhor é a zebra já perder a bola na defesa, porque aí o favorito já vai estar recuperando a posse de bola perto do gol, perto da área de ataque. Então eu prefiro que a zebra perca, mas normalmente a zebra, quando ela vê que não vai ter jeito, né, a grande maioria tá apertado, tá difícil, vai pro chutão para colocar lá o atacante para brigar com a zaga adversária, e normalmente a segunda bola fica com o favorito, né? O favorito normalmente, quando vai fazer essa marcação-pressão, eles já treinam para fazer essa marcação-pressão e já treinam também situações de chutão, né? O meio de campo já fica ali posicionado para ganhar essa segunda bola, para recuperar essa segunda bola. Então eu quero que o favorito faça a marcação-pressão, igual eu mostrei para vocês ali os exemplos de marcação-pressão. Eu quero que a zebra dê o chutão, ou que a zebra perca a bola na defesa, é melhor ainda, mas a zebra normalmente ela vai dar o chutão. E o terceiro critério é o critério de recuperação, né, da segunda bola. Da segunda bola pelo favorito. Então, é uma sequência de eventos em um curto espaço de tempo. Marcação-pressão do favorito. Marcou. Zebra não consegue, não acha espaço, tu deu chutão. Puf. Chutão da zebra, né? O que acontece no chutão da zebra? Bola no alto, para ser disputada no alto. Bola caiu no gramado, o favorito tem que estar recuperando essa segunda bola. Por que o favorito tem que estar recuperando essa segunda bola? Porque se a marcação da zebra, se o favorito fizer a marcação-pressão, beleza. A zebra dá o chutão, beleza. Mas o favorito não recupera a segunda bola fica com a zebra já começa a criar a posse de bola ofensiva, já consegue chegar no campo de ataque ou na intermediária de ataque através de um chutão, coisa que pode muito bem acontecer. A zebra não consegue sair jogando lá de trás, dá o chutão, mas o meio de campo da zebra ganha a segunda bola e começa a construir a jogada da intermediária para frente. E aí você às vezes entra no lei a zebra, e aí você vai ficar pagando o ataque da zebra, que a zebra, você vai ver o favorito marcando pressão. Aí a zebra deu o chutão. Aí você, opa, o favorito tá marcando pressão, você já vai lá e entra no lei. Pá. A zebra deu o chutão e através desse chutão ou do outro chutão que ela deu, às vezes deu 1, deu 2, deu 3, ela começa a ganhar a segunda bola e criar ali uma posse ofensiva, vai ter um lateral ofensivo a favor, daqui a pouco tem uma falta para colocar na área quase do meio de campo. Daqui a pouco tem um canto, daqui a pouco tem uma falta lateral. Então você fica entrando numa posição onde você vai tomar ali ataque da zebra. E esse tipo de situação não faz a odd da zebra subir.
vai deixar ela estagnada, e se ela começar a criar perigo, um exemplo, você entra no lei a zebra A4. Esse tipo de situação vai travar a odd A4, né? A zebra dá o chutão, mas ela consegue recuperar a segunda bola. Se a zebra ainda começar a levar perigo com isso, a odd dela, em vez de subir, né, de ir para 4,20, 4,50, ela vem descendo para 3,90, 3,80 e vai te jogar num head. Então, esses três aqui são os principais, na minha opinião, para me tomar a decisão de fazer a entrada. É marcação, pressão, chutão, e o favorito tem que estar recuperando a segunda bola. Eu não faço entrada, na grande maioria das vezes, 99,9% das vezes, eu não faço entrada. Não é bom fazer entrada se esses três aqui não estiver acontecendo. Porque não adianta nada a zebra, né, tá dando chutão, tá sendo pressionada, mas ela ganha a segunda bola e começa a construir do meio em diante, e aí você vai ficar pagando ataque e corre o risco de tomar um canto contra a posição, aí você não vai fechar a posição porque você acabou de entrar, daqui a pouco tem uma falta perigosa, você não vai fechar a posição porque acabou de entrar, e aí daqui a pouco você toma o gol, né, porque acabou errando o time da entrada, poderia aguardar mais um pouco, né, a gente não pode ser ansioso para entrar, a gente pode até criar uma ansiedade para sair, né, a gente tem que melhorar cada vez mais a nossa saída, mas a entrada, por mais que você perca às vezes uma entrada, mas desde que você perdeu porque você não teve 100% de certeza se estava no padrão ou não, tá tranquilo. O ruim é quando você entra sem ter 100% de certeza se está no padrão ou não. E isso que é o errado, na minha opinião. Vamos para o próximo critério, que é o recuo da zebra. Eu vou mostrar para vocês aqui em imagens e vou explicar como é esse recuo. Marcação, pressão do favorito. A zebra dá o chutão. E o meio-campo da zebra não consegue ganhar a segunda bola. Deu um chutão, deu dois, deu três e não consegue ficar com a segunda bola. 99,9% das vezes a zebra vai recuar a marcação, né? Vai sentir ali que não está conseguindo sair jogando e vai começar a marcar dessa maneira aqui. Vou mostrar para vocês. Olha aqui a situação que eu vou mostrar para vocês de Juventus e Atlético de Madrid, onde o Atlético de Madrid era a zebra. Quando a zebra se comporta dessa maneira aqui, ó, pra você ver, os dois zagueiros aqui do Juventus estão jogando com total liberdade para sair jogando. Aqui do lado de cá tem espaço, ó, tem um jogador sozinho para dobrar aqui, né, para fazer um 2 contra 1 contra o lateral direito. Tem um espaço aqui, não preciso nem te falar, um espaço fenomenal aqui para sair jogando. Não tem nenhuma pressão aqui do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid aqui já... vamos colocar a situação que o Atlético de Madrid tentou sair jogando, a Juventus marcou pressão, ele deu o chutão, não estava ficando com a segunda bola e aí deu essa recuada. Isso aqui acontece demais com a zebra. Ela tentar sair jogando, dá o chutão, perde a segunda bola. Dá o chutão, perde a segunda bola. Ela acaba recuando um pouco a marcação. Ela deixa de pressionar os dois zagueiros aqui no campo de defesa e dá liberdade para os dois zagueiros saírem trabalhando. Passa um tempo, olha o time do Atlético de Madrid. Aqui já está o lei a zebra, vamos dizer assim, escrito, né? Lei a zebra aqui é inevitável você não entrar em lei zebra ou back favorito, para quem opera no back favorito, mas aqui a gente vai falar do lei a zebra. Então olha a zebra, tá com a linha de meio de campo lá na intermediária, os seus dois jogadores mais avançados estão na intermediária. Você pega aqui o Morata e outro jogador aqui que eu não me lembro bem, não sei se é o João Félix. Tá aqui praticamente na intermediária, e o time do Atlético e o time da Juventus aqui agora então jogou os dois zagueiros aqui para dentro do campo de ataque, praticamente aqui se caracterizou plenamente aqui o lei a zebra. E aí o que vai te manter dentro da posição? Léo, eu entrei lei a zebra e aí, o que eu espero? E daqui, se eu entrar no lei a zebra, né, aqui eu entro sem dúvida nenhuma, eu vou entrar e vou aguardar para ver, né, como o Juventus vai estar finalizando essas jogadas. Se ela vai conseguir infiltrações, se ela vai conseguir fazer jogada pela linha de fundo e cruzar para algum atacante chegar e fazer o gol. Né, como vai ser a recuperação dessa segunda bola, que a gente tem que cuidar da entrada. Né, e aqui a gente vai percebendo, fiz a entrada. Daqui a pouco o Juventus começa a tocar a bola para um lado e para o outro aqui, mas não consegue infiltrar, não consegue finalizar a gol, não consegue
criar nenhuma jogada de perigo, né? Que a gente já viu muito time que tem 70% de posse de bola. Eu sou São Paulino, eu sou o que mais vejo isso. São Paulo com muita posse de bola, mas sem conseguir finalizar gol, sem conseguir levar nenhum grande perigo. Isso aí também não é muita vantagem, porque a odd acaba não subindo, que o mercado vai percebendo que só tem posse de bola, mas não tem finalização a gol, não tem nenhum perigo real ao adversário, não tem o que a gente chama de posse de bola ofensiva perigosa, e aí a odd fica estabilizada. Se ela tiver oscilado, por exemplo, um pouco, às vezes você está até num green pequeno ali de 1 ou 2%, ela para ali e fica ali, daqui a pouco começa a voltar, te joga para 0-0, né? Então a gente tem que ter essa percepção. Então aqui, esse aqui é o recuo praticamente escrito da zebra, né? Não tem aqui o que se falar. Eu vou pular aqui essa imagem, que essa daqui eu vou trazer outro exemplo, essas duas imagens aqui que eu quero mostrar para você, mas vai ser daqui a pouco. Aqui é um outro exemplo de lei a zebra, né? Com recuo da zebra. É o United recuado, totalmente recuado. Não estou falando que o United nesse jogo aqui era a zebra, tá, pessoal? Às vezes as odds aqui por ser o Paris e Manchester United tava parelha, né? Mas estou pegando aqui como se o United fosse a zebra para a gente dar um exemplo, mas aqui é totalmente recuado, né? O Paris Saint-Germain totalmente aqui no campo de ataque. Você pegar aqui esse tipo de situação que também fica bem claro, né? O lei a zebra, olha os dois atacantes mais avançados, ó, estão aqui na intermediária, se não me engano, isso aqui é um campeonato português. É o português, tá aqui o Hospital da Luz aqui, Benfica contra algum time lá em Portugal. O recuo, ó, o time marcando claramente aqui no 4-4-2 e totalmente recuado. Os dois atacantes estão aqui na sua intermediária. E aqui um time igual o Benfica pega uma zebra desse jeito aqui, vai pro amasso. Vai pro amasso total até fazer o gol, né? E o ruim é que lá em Portugal as odds são muito amassadas, né? Ou altas demais pra gente pegar um lei a zebra, dependendo se o Benfica estiver jogando dentro de casa. Então a zebra já começa com a odd acima de 12, 13, 14. E para quem opera em back, a odd do Benfica começa ali a 1,20, 1,15. O mercado pesa, né? Uma tonelada. Então aqui é um exemplo claro, a gente vê esse tipo de situação. Isso aqui é muito fácil de identificar, pessoal, durante o jogo. A gente vê esse recuo aqui, às vezes esse tipo de recuo aqui se mantém por vários minutos, o time não sai com medo de tomar o gol, ou tenta um contra-ataque, mas não consegue ligar um contra-ataque, o atacante não consegue dominar. Então, isso aqui às vezes acontece. Eu já entrei no lei a zebra, onde eu fiquei 5, 10, 15 minutos exposto, sem tomar nenhum ataque, praticamente ficava o jogo todo dessa forma aqui, ó. O favorito ia lá, atacava, a zebra não conseguia, chutão, voltava para o favorito, ele lá atacava, a zebra não conseguia, chutão, daqui a pouco tiro de meta, o goleiro chutava, quebrava a bola, não saía jogando, o favorito conseguia recuperar a segunda bola, vinha para cá. E quantas vezes a gente já viu esse tipo de cenário, e esse é o melhor cenário para a gente estar ali entrando em lei a zebra. Aqui outra imagem, né, do Manchester United contra o Paris, ó, o time do Paris jogando tranquilamente. Aqui nessa imagem você vê praticamente os 11 jogadores aqui do United, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 com o goleiro. United aqui totalmente recuado, e jogando em casa ainda, né? Contra o Paris Saint-Germain. Essa imagem aqui que eu peguei foi do jogo do Manchester City contra o Sheffield, que ocorreu no final de semana retrasado, se não me engano, no final de semana passado. Não, foi no final de semana retrasado, né, que o City ganhou, se não me engano, de 2 ou 3-1. Olha para você ver como é que o Sheffield está totalmente recuado, né? É normal, a maioria dos times jogam recuado contra o City, ainda mais quando é um time pequeno, considerado pequeno lá na Inglaterra. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você pega aqui, tem 9 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aqui o chefe tá marcando no 5-3-2 praticamente. Tinha um lateral aqui no fundo aqui, ó, fazer uma linha de 5. E o City aqui com espaço para sair jogando com esse zagueiro aqui, virar lá do outro lado. Então, esse tipo de marcação aqui, ó, quando a gente identifica, ela é perfeita para a gente entrar no
Lei a zebra, né? Aí a outra questão, a única coisa que a gente vai ter, isso aqui entra nessa questão que eu sublinhei para vocês aqui, ó. Leitura de jogo. Tudo isso que eu estou explicando aqui de critérios, que eu mostrei para vocês algumas fotos de exemplos de marcação-pressão, e agora do recuo da zebra, entra nessa aqui de leitura de jogo. A gente tem que ter essa percepção, tem que trabalhar cada vez mais para a gente saber fazer uma leitura de jogo cada vez melhor. Não quer dizer que a sua leitura de jogo vai ser perfeita, né? Por que eu falo que não quer dizer que ela vai ser perfeita? Você às vezes vai estar assistindo o jogo do City e vai identificar isso aqui e vai fazer a entrada. Às vezes o City vai tomar um ataque em cima da sua entrada. Se o zagueiro perde a bola, ou o jogo muda também em cima da sua entrada. Você vai lá e fecha a posição. A gente não tem como adivinhar o que vai acontecer daqui a 1, 2, 3 minutos. Se o padrão de jogo muda, né? Você vai lá e fecha a posição. Você entrou por causa de um motivo. Aquele motivo deixa de acontecer 1 minuto depois. Aí você tem que ir lá e fechar a posição. E a nossa vantagem no trade esportivo de fechar a posição. E no lay, dependendo da odd, do tanto que ela oscilou, você entrou, o time estava pressionando, ficou 1, 2 minutos ali pressionando. E a zebra recuada. Daqui a pouco a zebra criou coragem, apertou um pouco a marcação, avançou as linhas e começou a ganhar a segunda bola. Você pode fechar a sua posição na hora que você perceber isso. Às vezes você vai fechar a posição no pequeno green, ou no 0-0, ou no pequeno red. Independente do valor, se vai ser 0-0, green ou red. A questão é saber a hora de fechar, né? Para você não deixar para ficar agarrado numa posição, porque você entrou por causa de um motivo. E aí aquele motivo parou de acontecer, aquele motivo não está mais em campo, e a gente acaba, vamos dizer assim, agarrado na posição, sem que os critérios que te fizeram entrar já não tá ali em campo mais. Então aqui é um exemplo do City, né, contra o Sheffield United. E outro exemplo do Manchester United contra o Paris, você vê, totalmente o United. Aqui está praticamente nesse espaço aqui, nessas linhas azuis aqui, tá os 22, os 20 jogadores de linha em campo. Aqui o United todo recuado, com seu time todo no campo de defesa, e o Paris Saint-Germain com seu time todo no campo de ataque, né? Jogando aqui no meio de campo, jogando praticamente meio campo com o Manchester United. Então aqui eu vou mostrar para vocês qual que é o próximo critério para mim fazer a minha entrada, ou para mim manter a minha entrada aberta, que é posse de bola ofensiva. Acabei escrevendo errado aqui, posse de bola ofensiva do favorito. Então eu fiz a entrada, né, no recuo da zebra, e aí o favorito começa, já estava tendo uma posse de bola ofensiva, mas aí a zebra acabou recuando ali, dando assim uma clara noção de que a entrada é no lei zebra, né? Não tem ali, ela recuou, aceitou ali, vai aceitar agora tomar uma pressão do favorito. E aí eu exijo que tenha, para me manter a posição aberta, eu exijo que tenha posse de bola ofensiva do favorito. Aqui são duas coisas. Dependendo do favorito, eu não espero um ataque ou 2 ataques, não. Porque, por exemplo, o City, às vezes, no primeiro ataque, você dá um mole contra um City, contra um Bayern, time com poderio ofensivo muito alto. Vai lá no primeiro ataque, faz o gol e a gente fica chupando bala. Então, quando são times que eu conheço a qualidade do time, só do recuo da zebra eu já entro, mesmo que ainda não teve nenhuma posse de bola ofensiva. Aí o que me faz fechar essa posição? Se depois do recuo da zebra acaba não tendo as posses de bola ofensiva que eu queria, né, que são posses de bola no ataque perigosos, aí acaba não acontecendo, eu vou lá e fecho minha posição. Tentei ali entrar no lei a zebra se comportou da maneira que eu queria, mas o favorito não foi lá fazer aquela pressão, né, naquele amasso lá para tentar fazer o gol. Agora, quando é um favorito que não tem aquela qualidade dos times, né, igual o City, igual o Bayern, o Benfica lá em Portugal, um PSG, por exemplo, na França, quando é um favorito que, vamos dizer assim, um favorito classe B, né, tem um favorito AAA e tem um favorito classe B, eu espero para me ver um ataque ou outro do favorito. Opa, quero ver uma posse de bola ofensiva, a zebra recuou, beleza. Deixa eu ver agora como é que esse favorito vai atacar.
né? O favorito tacou bem, ó, de novo, outra posse de bola ofensiva em sequência, aí você vai lá, é o time pra gente entrar. Se você, opa, o favorito não conseguiu criar nada, perdeu a bola muito fácil, ó, tentou um lançamento sem fundamento nenhum, bola saiu pra linha de fundo. Aí o favorito acaba não criando nada, né? Aí mesmo com o recuo da zebra eu acabo abortando um pouco a tomada de decisão para entrar, porque a gente acaba é, tendo ali mais cuidado para entrar, né? A gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que cuidar da entrada quando a gente faz a entrada, mas a gente também tem que ter ali, opa, esse time aqui, ele precisa de muitos ataques para fazer o gol, né? Um City, um Bayern, não, então recuo da zebra já é o sinal, principal sinal para mim fazer a entrada contra a zebra. Vou dar um exemplo aqui. É um Fiorentina jogando contra o Empoli, né? E a Fiorentina é a favorita, mas bom, pera aí, a Fiorentina, vamos ver como é que vai ser o primeiro ataque da Fiorentina depois do recuo do Empoli. Vamos ver como é que vai ser. Opa, foi legal. Vamos ao segundo ataque, na próxima vez recuperar a bola de novo. E aí a gente mantém a entrada, ou faz a entrada ou não faz. Se tiver feito e fecha a posição, né? Se aquele padrão da posse de bola ofensiva parar de acontecer, né? E acaba fechando a posição. Então, isso aqui são os critérios que me fazem fazer a entrada. E os critérios para fechar a posição. A gente tem que ter critérios para fechar a posição. Os critérios para fechar a posição são bem simples, na verdade, né? Primeiro critério para fechar a posição que eu fecho, não estou falando que você tem que fazer isso, mas que eu fecho e eu acho super, principalmente para quem está iniciando agora, para não ficar ali tendo uma dor emocional depois de tomar o gol, um dos critérios que eu uso é bola parada contra a posição. Então, bola parada contra a posição, eu entrei no Leia a Zebra. Passou um minuto depois, a Zebra conseguiu aleatoriamente ir lá no ataque e aí teve um canto a favor. Ou teve uma falta ali perto da área para colocar na área, né, um cruzamento. Eu fecho minha posição, independente se tem 30 segundos que eu entrei, se tem 1 minuto que eu entrei, se tem 10 minutos que eu estou na posição. Eu fecho minha posição porque eu considero, por exemplo, quando a gente toma um gol de bola parada, a não ser que o cara tenha uma stake muito alta, ou que o mercado é de 12 segundos e a gente clica para sair, aí o mercado, na hora que está ali quase chegando a nossa vez de ser correspondido ali, o mercado às vezes corre um pouquinho, o mercado de 12 segundos para entrar e para sair tem essa dificuldade de fechar a posição na hora que a gente precisa, né? E clica às vezes onde está o dinheiro, igual eu já cliquei às vezes, onde estava ali até um ou dois ticks acima do que estava o dinheiro, na hora que dá 12 segundos ali, faltando uns 2, 3 segundos para ser correspondido, ele sobe um pouquinho ali, um tique acima. Mas tirando isso, quando você toma um gol de bola parada contra a posição, pelo menos eu sinto desse jeito. Pensei, pô, não dava tempo de não ter tomado esse gol, porque uma coisa é você tomar um gol de contra-ataque, o favorito tá lá no ataque pressionando, daqui a pouco toma um contra-ataque e toma o gol, buf, aleatório. Beleza, você não teve como fazer nada, né? Foi um contra-ataque, um contra-ataque, o único contra-ataque, saiu o gol, né? Não foi uma coisa avisada, foi uma coisa totalmente inesperada e aleatória. Por mais que é possível acontecer, mas foi aleatório. Agora uma bola parada contra a posição, o juiz demarcou a falta, deu o cartão para alguém, contou a barreira, apitou. Deu tempo de fechar a posição. Aí você toma o gol, você, pô, deu tempo de fechar, aí eu não fechei. Então, eu normalmente não gosto de pagar a bola parada, seja canto, seja falta, contra a minha posição. Ainda mais que eu trabalho método de ciclos, então às vezes eu estava lá num green, quase batendo o objetivo, aí teve uma bola parada contra a posição, a odd voltou para o 0 a 0. Eu fecho minha posição tranquilo, que eu prefiro fechar no 0 a 0 do que tomar um gol de bola parada ou sair um penal ali que pega no braço de alguém. E aí, mercado fecha, daqui a pouco você não fechou a sua posição. E aí, num gol ou num penal, você toma ali 30, 40, 50% de hedge. Então, o primeiro critério que eu fecho a posição e que eu aconselho para quem está chegando agora a fechar. Depois de 3 meses, 90 dias que você sentir ali seu emocional, como é que vai, como é que está a sua estratégia, como é que estão os critérios e tudo, você pode decidir, não, agora eu não vou fechar, ou contra determinada equipe que eu considero que
não é tão bom bola parada, eu vou manter aberto se acontecer. Aí você vai filtrando, mas eu aconselho para todo mundo que está iniciando agora, bola parada contra a posição, fecha sua posição, independente se é no pequeno green, se é no 0 a 0, se é no pequeno red. Outro critério para fechar a posição é se o padrão se desfazer, né? Escrever aqui, padrão se desfez. O que é isso? Você entrou lá porque o favorito estava marcando pressão, porque a zebra estava dando chutão, o favorito estava recuperando a segunda bola, a zebra recuou e o favorito passou a propor o jogo, dominar o jogo e pressionar e criar posse de bola ofensiva. Mas aí você entrou por causa disso e 1 minuto, 2 minutos, 3, 4, dependente do tempo que for, o padrão se desfez, o favorito não marca mais pressão. Eu vou mostrar para vocês aqui, que é a imagem que eu falei para vocês, que vai dar um exemplo disso aqui que eu estou mostrando. Deixa eu pegar o jogo da Juventus. Que é o Juventus Atlético de Madrid que eu tinha mostrado para vocês agora há pouco. Recuo da zebra, o Atlético de Madrid recuou aqui violentamente. Ó. O Juventus praticamente com o time todo no ataque. Como o padrão se desfez? Tá aqui, ó. A zebra, em vez de dar o chutão, já está saindo jogando. Né? Não está dando chutão mais. Tem espaço aqui para sair jogando. E outra, provavelmente a Juventus foi marcar pressão do lado de lá pela quantidade de jogadores que tinha. Mas não foi com um homem suficiente para fechar a linha de passe. Deixou o Atlético de Madrid virar o jogo aqui para o lado esquerdo. Esse jogador, se vier aqui para fechar, aqui para marcar esse jogador com a bola, vai deixar esse jogador aqui no meio sozinho. Então aqui já é um sinal para me fechar a posição. E aqui já é um jogo totalmente diferente do que esse que a gente viu aqui. Ó. Compara essas duas imagens. Aqui está um tipo de jogo. E depois você vai. Vamos supor que você entrou no Lei a Zebra. Estava dessa maneira o futebol, o posicionamento das equipes. O favorito atacando, a zebra recuada, essas coisas. Esse padrão. Isso se repetiu por 2, 3 minutos. Porém, aí daqui a pouco a zebra avançou a marcação, o favorito deixou de marcar pressão. E a zebra começou a conseguir sair jogando dessa maneira. E daqui a pouco o jogo está dessa maneira. A zebra agora tem espaço para criar. Está aqui com o zagueiro totalmente sozinho. Tem espaço para tocar com a bola aqui embaixo. Tem espaço para jogar aqui entre as linhas aqui, né, do meio de campo. Isso aqui é motivo claro para fechar a posição. Se você entrou no Lei Zebra porque o jogo estava nesse padrão, passou alguns minutos, o jogo se transformou nisso aqui, isso aqui é situação clara para fechar a posição, porque o padrão se desfez. Né? E isso acontece. Né? Não vou, Léo, mas e tem gente que fica brava ainda, tipo assim, porra, acabei de entrar e o padrão de jogo mudou. É lógico, isso vai acontecer várias vezes. Já acontece comigo todo final de semana, acontece muitas vezes na hora que você entra, o padrão de jogo muda. O que você tem que fazer? Você vai ficar agarrado porque você acabou de entrar? Não, você vai lá e fecha a posição. Vou fechar no red. Você quer tomar o gol então para fechar no red? Porque se você não fecha com red de 1%, 2% de red ali porque você acabou de entrar, na hora que você tomar o gol, você vai fechar com 40%. É melhor fechar com 2%, melhor fechar com 1%, ou no 0 a 0. Então o padrão se desfez, se transformou. Isso aqui se transformou nisso, fecha a posição. A melhor coisa que a gente faz é a nossa vantagem no trade esportivo, que é fechar a posição. Então o padrão se desfez, é um motivo para um critério para fechar a posição. Outro critério é o gol a favor. Você pegou um gol a favor, você vai lá e fecha a sua posição. Vamos digitar aqui gol a favor. Você pegou o gol, né, e te pagou ali, seja 10%, 15%, 20%, dependendo da odd que você entra, né? Independente da odd que você entrou, se você está iniciando, né, pegou o gol, fecha a posição, coloca o lucro no bolso. E aí esquece do jogo também. Não fica ali, peguei o gol, agora o que eu vou inventar mais nesse jogo? Agora peguei o gol aqui, por exemplo, do favorito, e a odd do favorito que estava lá, eu entrei Lei Zebra, peguei o gol do favorito, fechei minha posição lá, um exemplo, com 15% de lucro. A odd favorita agora está 1,40, 1,38, eu vou entrar agora em back favorito vencendo. E aí você vai estar inventando a entrada, porque se o favorito tiver, por exemplo, uma massa para fazer o segundo gol, pode ser que sim, mas a tendência é aquela odd ficar ali
né, lateralizada ali por muito tempo, ela não descer nenhum tique, daqui a pouco você toma um ataque da zebra, daqui a pouco você toma outro ataque da zebra, e aquela odd que você entrou ali a 1,39, 1,40, começa a subir para 1,42, 1,45, e aí você não fecha a posição porque você estava com o lucro do gol lá em lei zebra, e agora você está num pequeno hedge do back favorito que você entrou, né? E daqui a pouco você toma o gol e devolve o seu lucro e ainda fecha a posição no prejuízo. Então, leia a zebra, pegou o gol, fecha a posição para você que está iniciando, coloca o lucro no bolso e somente assiste o jogo depois disso. Pra você ver ali e anotando as características das equipes, como você ir tendo a percepção como as equipes normalmente jogam. E a gente. E aí depois de 90 dias ou 3 meses que você tiver ali totalmente feito isso aqui que eu comentei com vocês, sua relação de odd, tempo de jogo e leitura de jogo já vai estar bem mais apurada, né? O seu emocional já vai estar mais cascudo, né? Depois de 3 meses. Não vou falar que já vai estar 100% cascudo, mas o emocional, se você operar, fazer o trade esportivo da forma certa, o seu emocional tende a cada vez melhorar, né? Você ir blindando ele e daqui a pouco a gente não tem mais é, aquela dor emocional quando a gente fecha uma posição em head ou quando toma um gol, e aquela coisa que normalmente no início a gente tem. E outro critério para fechar a posição é um gol contra a posição, né? Aqui não tem como. Você entrou no lei a zebra num contra-ataque, foi lá, escapou e num único contra-ataque foi lá e fez o gol. Você vai lá e fecha a posição, assume aquele head, porque a longo prazo, né, aquele head você supera ele. Você nunca vai tentar recuperar um head. Você vai acabar superando esse head. Então, esses aqui são os conceitos. Tem duas formas, na verdade, de você operar o lei, um lei a zebra no primeiro tempo. Por conceito de valor e por conceito de objetivo, né, que muda de um para o outro. Vou escrever aqui o objetivo. O conceito de valor você entra na posição em lei a zebra e você fica exposto até o momento em que o valor da entrada persiste. Então eu entrei em lei a zebra, por exemplo, a 3,50. 10 minutos de jogo eu estou ali a lei a zebra 3,50. Passa 1, 2, 3, 4, 5, 10 minutos, a zebra ainda não melhorou nada, está lá tomando pressão, não consegue fazer nada e a odd dela está subindo, está subindo, está subindo. Enquanto o padrão de jogo persistir, enquanto a entrada tiver valor, você está com ela aberta, você persiste e mantém a entrada aberta. Porém, o jogo mudou, a entrada começou a perder valor. Vamos supor que você entrou no lei a zebra a 3,50, essa odd chegou a bater a 5, mas agora a zebra está fazendo isso aqui que vocês estão vendo na imagem. Está conseguindo criar uma posse de bola ofensiva, então a entrada acabou perdendo valor. Então aí é o momento de fechar a posição no seu green, né, que você estiver, seja de 10%, de 5%, seja no green que você tiver ali. Eu não aconselho muito, porque tem gente que às vezes chega num green de 10, 15, 20%, aí a zebra começa a melhorar, essa odd começa a voltar, e ela espera chegar lá no 0 a 0 para fechar a posição e devolve aquele lucro todo que ela chegou a ter, ela acaba fechando a posição no 0 a 0. E aí a pessoa que entrou para pegar o gol, eu normalmente, quando operava, por exemplo, o conceito de valor, entrava no lei, a odd oscilava, estava lá com 10, 15% de lucro. Na hora que eu começava a perceber que o padrão ia mudar ou já tinha mudado, eu fechava minha posição onde tivesse. Então eu estava lá com 10% de lucro, na hora que eu ia fechar, eu fechava com 7, com 8, com 6. Fechava num pequeno green, né? Às vezes não no green que eu já cheguei a ter, às vezes a odd chegou a me dar 15% de green, mas o padrão de jogo mudou, a odd desceu um pouco, começou a voltar, e aí você fecha ali, tava com 15, fechei com 10, pô, tá bom, é melhor do que fechar no 0 a 0, ou tomar o gol ali de repente, de 10 você tem que fechar com 30% de hedge. Então o conceito de valor é isso, é entrar na posição e ficar exposto até o momento em que o valor da entrada persiste no jogo, e até o momento em que o valor da entrada se mantém no jogo ali ocorrendo.
E o conceito por objetivo já muda. O conceito por objetivo é basicamente eu opero hoje o conceito de objetivo que eu faço o método de ciclos. E a entrada por objetivo você entra na posição, normalmente a favor do tempo, né? E também com leitura de jogo, né? E fica exposto até o momento em que o seu objetivo por porcentagem for atingido. Objetivo atingido, você fecha a posição, né? E coloca o lucro no bolso e acabou, não tem mais nada para fazer naquele jogo. Ou o jogo mudou, você também fecha a posição, porque às vezes, igual eu, por exemplo, eu opero o método de ciclos. Então, meu objetivo normalmente por cada entrada é 5%. Então, às vezes eu entro num lei a zebra, vai subindo, chega a 2, 2,5, 3, 4, 5%. Eu já estou lá com minha stake plantada para fechar minha posição. Talvez já aconteceu dela chegar a 4 e na hora de faltando 2, 3 chiques ali para me fechar minha posição e a zebra começa a dar uma equilibrada, começa a melhorar, o jogo muda de repente, futebol tem isso. O jogo muda de uma hora para outra, assim, sem às vezes avisar, sem nada. E chegou a 4 e aí ela não subiu mais, porque o jogo mudou, voltou para 3,5, voltou para 3, voltou para 2, vai começar a voltar. E aí eu fechar minha posição. A única coisa que a gente tem que ter é essa percepção de qual que é o momento de fechar a posição. A gente tem que ter ali, ser agressivo mais na saída do que na entrada, na verdade. Eu creio nisso. Então, o conceito de objetivos e conceito de valor tem essa diferença. Conceito de valor, você mantém a posição aberta até enquanto a posição realmente está confortável, né? E enquanto o valor da entrada se mantém. O conceito por objetivo, você fecha a posição na hora que atinge o seu objetivo ali, a porcentagem que você quer pegar naquela entrada. Vamos lá para os... Né? Eu sempre gosto de trazer aqui um conceito que eu gosto, que eu peguei... Eu vi o Raul lá do canal Categoria falar, que é o draft. O que é o draft? Draft é o que a gente normalmente analisa durante uma partida numa equipe. Que é como a equipe se defende, como a equipe recupera a bola, como a equipe ataca e como ela finaliza a jogada. Se você entrar lá no canal no site do Categoria ou no canal lá do Raul no YouTube, ele fala desse conceito que a gente tem ali uma análise da equipe para a gente começar a conhecer a equipe, né? A gente tem que saber analisar essas 4 coisas. Como essa equipe se defende, como ela recupera a bola, né? Se ela recupera a bola marcando pressão, marcando bloco médio, bloco baixo, se ela recua muito para contra-atacar, como ela recupera a bola, como ela ataca, né? E como ela finaliza as suas jogadas. Se ela finaliza mais jogadas pelo meio, infiltrando, se é pela lateral, cruzando para algum atacante bom de área chegar e cabecear. Então, depois que você começa a perceber isso das equipes, você tem assim, uma noção muito, muito maior. Por exemplo, hoje, você fala assim, pô, Léo, eu assisto muito jogo do Manchester City. Tenho certeza que se você assiste muito jogo daquela determinada equipe, um City, um Bayern, se você está ali todo final de semana assistindo o jogo daquela equipe, na hora que a equipe está jogando, daqui às 10 partidas que você assistiu daquela equipe, você vai saber rapidinho se a equipe está bem, se a equipe está mal, como é que ela está marcando, se ela está dando bobeira, se não está. Então isso chama-se você se fazer aquela especialização, né? Você fazer aquele conhecimento mais profundo da equipe. Nem acho que você tem que focar em tática, né? Se a equipe joga no 3-4-2, no 5-3-2, 4-2-3-1, mas nem isso, é mais a forma como a equipe joga, como ela se defende, como ela recupera a bola, como ela ataca, como ela finaliza. Isso, você vai perceber isso independente da formação tática da equipe, entendeu? Eu gosto muito desse conceito que é o draft, que não fui eu que inventei, né? Diga-se de passagem, o Raul, que é como a equipe se defende, como a equipe recupera a bola, como a equipe ataca, como a equipe finaliza as jogadas. Então isso aqui é muito interessante. E as outras coisas que a gente precisa para a gente operar o método aqui de forma correta, né, dentro dos 90 dias, o emocional. A gente tem que ter um controle emocional para a gente não querer
entrar, tem que entrar em qualquer jogo. Às vezes o padrão nem tá claro, você já tá querendo entrar, já fica com o dedo, já fica segurando o mouse com o dedo ali, já no gatilho ali para apertar. Ter o controle emocional, tira a mão do mouse, cruza os braços. Eu normalmente assisto o jogo aqui assim, ó, braço cruzado, escoro aqui na cadeira, tô assistindo, né? O mercado tá aberto para me ver como é que eu estou oscilando, mas tem gente que opera com a mão no mouse aqui assim, já com a setinha aqui do mouse aqui, ó, já passando na escada. O jogo tá rolando e ele tá passando na escada. Nossa, se eu entrar nessa odd aqui, eu pego tanto de lucro. Se eu entrar nessa odd aqui, se essa odd vir mais abaixo, o jogo tá rolando, ele acaba perdendo o foco, né? Cruza os braços e fica de boa, vai assistindo o jogo. Na hora que o padrão estiver lá, você vai lá no mouse, faz a entrada e pronto. E aí você cuida da entrada. Então tem que ter controle emocional, gestão de banca. Se você for operar, por exemplo, o lei favorito, o lei a zebra no primeiro tempo, que é o método que a gente explicou aqui. Coloca um valor que, por exemplo, se você tem uma banca, vou dar um exemplo aqui, né, para quem está iniciando. Se você tem uma banca de R$ 100, divide essa banca em 4 pedaços, 4 de 25 e começa a operar o lei, lei a zebra no primeiro tempo com stake de 25. Você tem, por exemplo, uma banca de 200, divide ela, por exemplo, em 4 pedaços também e opera com stake de R$ 50. Você não vai tomar, raramente você vai tomar 100% de hedge da stake se você tomar um gol contra a posição no primeiro tempo. E se você for pegando os gols, os greens de oscilação e etc, você vai e faz, opa, fiz um stake de 50, né? Fiz um stake. Você vai subindo ali. Isso que eu tô falando, pessoal, é quando a pessoa tem uma banca pequena, R$ 100, R$ 200, então você divide ela em 4 aí, ou até em 5, para usar aí de 25 a 20% da banca. Então eu oriento normalmente é isso. Agora, se você tem uma banca mais alta, aí você usa lá 5%, 2,5%. Eu aconselho no máximo 5% para quem tem uma banca mais alta. Mas banca pequena, vou dar um exemplo para vocês. Uma banca de R$ 100, você vai entrar ali com R$ 10, por mais que você vai estar ali testando, aprendendo, vendo como é que funciona o método, mas é, é, vou falar por mim, talvez você não sinta isso, mas eu já operei com um stake de R$ 10, de R$ 5, super passei normal, mas dava uma sensação de que eu estava perdendo um tempo danado quando eu pegava um gol lá com uma stake de 10, que aí pagava 15%, mas aí os 15% davam 1,50, né? Eu olhava muito a porcentagem, eu vi de olhar para a porcentagem que eu estava fazendo, eu estava olhando para o valor, né? E aí você olha, porra, peguei um gol aqui, pagou 15% em lei a zebra, mas aí a stake era de 10 e aí tava 1,50. Então era chato, né? Mas foi necessário, na verdade. Mas eu acho, por exemplo, que se você tem ali uma banca de R$ 100, você pode dividir de 5, em 5 pedaços, 5 de 20, 4 de 25. Então sei lá, a gestão de banca, na minha opinião, se você vai operar o lei, a zebra no primeiro tempo, como raramente você vai tomar um head de 100% da stake, a não ser que você tome o gol e não feche a posição, né? Por isso que eu falo, tem que seguir aqui a risca, né? Tomou o gol contra a posição, você vai lá e fecha, tomou oscilação, fecha a posição. Eu acho que dá para operar aí, para quem tem banca pequena, dividir nela de 4 a 5 pedaços. Outra coisa também que eu acho super interessante a gente comentar é quais atitudes a evitar, né, na hora de operar o lei a zebra no primeiro tempo. Primeira coisa, procurar qualquer jogo. Você começa o sábado ou domingo, você abre o computador e não sabe qual jogo você vai operar. Aí você começa a ficar olhando no SofaScore ou no Flash Score as odds dos times dos jogos que já até começaram. Aí daqui a pouco você tá aqui, tá o Lens jogando contra o Clermont. Aí o Clermont tá com a odd lá de 3,60. Você, pô, essa zebra aqui tá com a odd boa, mas você abre a stream do jogo, abre o mercado e aí você já procurar jogo, né? Procurar jogo para operar é um dos erros crassos para gente que opera no trade esportivo. Na verdade, a entrada já começa a ser feita um dia antes
quando você começa a analisar os jogos que você vai operar, o porquê que você vai decidiu operar naquele jogo, por que que você acha que aquela odd da zebra tem valor em você buscar esse lay a zebra. Então a sua entrada você prepara ela até um dia antes, entendeu? Ou algumas horas antes de fazer o determinado jogo. Não adianta você abrir ali, nossa, vou procurar um jogo aqui, achei aqui Juventus Atlético de Madrid. E aí você querer operar sem que você não se preparou para fazer esse jogo. É bom a gente evitar. Então deixa eu colocar aqui atitudes a evitar. Então procurar qualquer jogo. Ganância, que é o quê? Você entrou, seja por conceito de valor ou por objetivo, o jogo mudou, mas você quer pegar o gol de qualquer forma, você quer estar dentro do gol, você fica na esperança, não, o jogo passou a ficar lá e cá, em vez de ficar só o favorito pressionando, agora está lá e cá. O favorito consegue o ataque perigoso, mas a zebra também consegue chegar de forma perigosa. Mas aí você passa a achar que como o jogo abriu, tá lá e cá, teoricamente, se o jogo abriu, tá lá e cá, aí já ficou um jogo mais para gols do que para match odds, né? Para match odds ele ficou perigoso, porque você tá 50% de chance de pegar um gol a favor, como você também tá com 50% de chance de tomar um gol contra a posição. A gente fica naquela ganância de, não, vou pegar o gol, vai me pagar tanto, você já fica olhando para o seu possível lucro, e você elimina, né, o risco que você acaba cegando ali, ficando cego para o risco que você tá correndo de tomar o gol contra a posição. Então você acaba ficando aquela ganância, né, de você só enxerga o seu possível lucro, mas o padrão de jogo já não existe mais, daquele que você predeterminou para fazer a entrada, e agora você já está correndo o risco de tomar o gol contra a posição, né? Você também está tendo ataques a favor, mas está tomando ataques contra a posição, e você fica com aquela ganância de às vezes o mercado já até voltou com a odd, você já te jogou num pequeno hedge, que acontece isso, às vezes o jogo fica lá e cá, o favorito ataca, a zebra também ataca, o favorito ataca, a zebra também ataca. O mercado entende isso, se a odd da zebra estiver, por exemplo, a 5,50, ele vai puxando ela para vem trazendo ela para 5, para 4,90, para 4,80. Ele não vai subindo ela não, o jogo equilibrou, a odd da zebra desce um pouco e a odd favorita até sobe um pouco. E aí te joga no pequeno head e você fica ali, não posso fechar no head, eu tava num green agora mesmo, eu tava no 0-0, vou esperar que o padrão vai voltar. E aí você espera o padrão voltar, porém da maneira errada, com a posição aberta, você toma um gol e aí você não quis assumir 1 ou 2, 3% de head, aí você vai fechar sua posição com 40, 30% de head. É uma troca meio desproporcional, né? Mas não porque não é factível acontecer se tomar um gol contra a posição. Pode acontecer de uma forma totalmente aleatória. Mas quando você toma um gol contra a posição e estava sendo ali, foi um gol avisado, né? Tava na cara que você ia tomar um gol contra a posição, porque você não fechou a posição, aumentou o risco. E tudo que desencadeia esse tipo de pensamento que eu falei aqui agora é a ganância. A gente quer fechar, a gente acha que toda entrada tem que fechar no green, e acha que toda entrada a gente não pode fechar no 0-0, não pode fechar no red. Isso é a ganância, ou quando você entra com o conceito por objetivo. Você entrou com o conceito por objetivo de pegar, por exemplo, 5%. Mas o jogo está tão tranquilo, está tão de boa, que já atingiu 5%, já está com 5,5%, já está com 6%, você vai deixando aberto. Mas você já, a primeira coisa que está errada, você já tinha um conceito por objetivo, já não seguiu ele, porque está tranquilo, você vai deixando aberto. Daqui a pouco você está lá batendo 7 ou 8% de lucro. Tá tranquilo, a odd está oscilando a meu favor, vai deixando aberto. Daqui a pouco, do nada, a zebra num contra-ataque aleatório vai lá e faz o gol, ou você toma uma expulsão contra a posição, aí você tem que fechar sua posição no head. Aí você fica, pô, meu objetivo já tinha atingido, já tinha até ultrapassado, mantive a posição aberta, acabei fechando no head. Então, siga o que você predeterminou a fazer e show de bola. Outra coisa a evitar é olhar só para o mercado. A gente sabe que se colocar um jogo rolando sem o mercado, a pessoa consegue fazer uma leitura de jogo, quem está bem, quem está mal. Abre o mercado do lado da stream do jogo, a pessoa já, é dinheiro envolvido, né? Dinheiro, a gente sabe que quando se envolve dinheiro, valor financeiro, a gente fica meio ali, já muda, né? O peso já é outro.
Então, olhar só para o mercado, a gente fica olhando para o jogo e olha para o mercado. Aí fica ali, nossa, olha para o mercado, fica ali namorando as odds e esquece de fazer uma leitura de jogo correta. Então, você ficar olhando só para o mercado, você vai acabar desviando o seu foco, você não vai conseguir fazer uma leitura de jogo correta, não vai conseguir perceber alguns detalhes que podem te trazer tomada de decisão de entrar, ou até de não entrar, ou até de fechar a posição. Olhar só para o mercado não vai te, não vai te trazer lucro. Recuperar head, uma atitude a se evitar sempre. Você está num head ali, vamos dizer, tomei um gol contra a posição, deu 30% de head. Beleza, acabou aquele jogo para mim, não tem por que eu voltar naquele jogo e fazer mais nada. Aí o cara quer recuperar o head, o cara vai lá e coloca um valor a mais do que ele tinha colocado num back ou num lay, seja em qualquer outra coisa para querer recuperar o head. O que a grande maioria das vezes acontece? Ele vai lá, aquele head que era de 30%, passa para 40%, passa para 50%, 60%, ou chega até a 100% da stake. Então ele foi recuperar, ou ele foi foi recuperar foi recuperar o head e abrir um buraco maior do que já estava. Então nunca é bom recuperar head. E o ruim de recuperar head, para quem está iniciando, que quando dá certo, você estava num head de 20, 30, 40%, você foi lá, recuperou e deu certo, pô, fechou no green. Você vai repetir isso de novo, até que você, na hora que começa a dar errado, você vai devolvendo muito mais do que aqueles head que você recuperou. Que normalmente, e a grande maioria das vezes, você vai recuperar o head não para te jogar para um green muito bom, é só para recuperar o head mesmo, pra você fechar ali no 0 a 0 com um greenzinho pequeno. Então, quando isso, se você repete esse tipo de atitude, é, é, normalmente ela vai te jogar para o 0 a 0 ou para um greenzinho pequeno ali. E aí, mas você fica de boa, porque você tava com 30, 40, 50% de head, você limpou aquele head, fechou no 0 a 0 ou até com um greenzinho bacana de 5, 10%. Mas na hora que você não consegue recuperar esse head, na hora que você vai e aumenta esse head num jogo, daqui a pouco você aumenta em outro, você vai vendo que não compensa recuperar head. O head você supera o head, você nunca recupera o head. Outra coisa aí principal aqui, para a gente fazer esse método aqui durante os 90 dias ou 3 meses, atitudes a se evitar é não seguir o método e os critérios. O que isso significa? Tem muita gente que escreve tudo bonitinho no papel, na folha, prega na parede, prega no computador, prega não sei aonde, né? Dorme lendo aquilo, não vou fazer isso, se acontecer. Tudo antes do jogo começar, tá tudo ali nos trinques. Na hora que o jogo começa, o cara não segue nenhum daqueles critérios, porque a vontade de entrar no mercado é tão grande que ele não espera aqueles critérios se formarem para ele fazer a entrada. Ele não espera o padrão de jogo se formar para ele fazer a entrada. A vontade de estar dentro do mercado, de ganhar o dinheiro, é maior do que o método, maior do que seguir o método, maior do que seguir os critérios, maior do que esperar o padrão de jogo se formar para você fazer uma entrada mais certeira. Então, não adianta nada você escrever tudo isso aqui que a gente escreveu, né, nesse tempo todo, e no final das contas, na hora que você vai fazer a entrada, você vai lá e faz uma entrada totalmente fora do padrão, não tem marcação-pressão, não tem chutão da zebra, está tendo um poste de bola ofensivo do favorito, mas ele não está recuperando a segunda bola, então ele também está tomando ataque. Então você faz uma entrada fora, você não segue os critérios, você não segue o método. Então isso aqui também é uma atitude a se evitar. Beleza, pessoal. Galera, para você que assistiu o vídeo até o final, eu creio que o vídeo deve ter ficado bem longo. Se inscreva no canal se você gostou do vídeo. Compartilhe. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui as 4 ou 5 vídeos que eu tenho gravado aqui no canal de Lei a Zebra no primeiro tempo. Eu tenho uns 4 ou 5 vídeos gravados. Vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo, desse vídeo que eu vou encerrar daqui a pouco. E também vou deixar aqui meu Telegram nos comentários aí fixado para quem quiser acompanhar nosso trabalho lá no Telegram no dia a dia. Não é canal de tips, é um canal onde eu fico comentando o que eu estou vendo do jogo, o que eu vou fazer, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Já tem aí uma galera boa lá no Telegram, então vou deixar aqui nos comentários o Telegram para quem quiser entrar lá e ver como é que funciona. Se você gostar, continue, se não gostar,
não tem problema nenhum, pode sair. E também, vou deixar também aqui na descrição desse vídeo uns 4 vídeos que eu tenho gravado de Lei a Zebra no primeiro tempo aqui no canal, para você, se você já viu, você reveja, se você nunca viu, dá uma olhada lá. Beleza, galera? Se inscreva no canal, muito obrigado aí pela paciência, pela atenção e pela companhia. Até o próximo vídeo e valeu!